E então, se o coronavírus puder ir embora o quanto antes para a gente poder voltar a fazer poropopó aqui na Norte, a gente vai estar muito agradecido aí, viu? Minha relação com o Corinthians é uma relação de muito amor, né? Que foi passada através do meu pai. Minha família inteira é corintiana, né? Mas o meu pai foi o cara que me levou nos estádios, assim. A primeira lembrança que eu tenho, eu tinha 6 ou 7 anos de idade, ele me levou para um Corinthians e River Plate na Libertadores, né? E foi aí que, cara, que eu vi o Corinthians perdeu, né? Naquela ocasião, perdeu de virada. E assim, nunca é bom perder, né? Mas foi ali que eu comecei a tomar conhecimento do que era o Corinthians, né? De como a derrota nem sempre... a derrota nunca vai destruir o nosso amor pelo Corinthians, né? A gente parece que... A gente brinca, né? Fala que gosta, o corintiano gosta de sofrer. Mas é por isso, porque eu via o Corinthians tomando pressão, tomando a virada e a torcida cantava cada vez mais alto. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falava, não, eu quero... É isso que eu quero, é isso que eu quero ser. E hoje eu só falo assim, cara, eu só sinto muito por quem não é. Sabe? Porque é um negócio realmente difícil de descrever. De verdade, eu acho que a torcida do Corinthians é mais importante do que o próprio time. Assim, falando, né, sobre... A gente nunca quis um grande jogador, a gente nunca quis o maior craque do Brasil para vir jogar aqui no nosso time. A gente sempre fez jogadores que nem sempre eram tudo isso renderem porque eles estavam jogando pra gente, sabe? Porque a gente estava ali por eles, porque eles corriam por nós, né? Porque pra mim, esse é o diferencial do Corinthians para as outras equipes. E, cara, você vê como é o Corinthians sem torcida. Tá aí pra todo mundo ver, né? Esse 12º jogador é de uma importância tão fundamental que sem ele, cara, você vê muitos times jogando igual sem a torcida, né? Tipo, você não vê a diferença. Mas o Corinthians você consegue ver que tá faltando algo, sabe? Você consegue ver um buraco ali. E então, se o coronavírus puder ir embora o quanto antes pra gente poder voltar a fazer poropopó aqui na Norte, a gente vai estar muito agradecido aí, viu? A maior alegria que eu tive aqui, cara, foi uma alegria, mas foi assim, foi angustiante, né? Eu brinco que o Corinthians gosta de tirar tempo de vida, assim, do meu coração, né? Porque, cara, o Corinthians consegue fazer o jogo mais fácil ser o mais difícil e é por isso que... É engraçado que é isso que faz a gente gostar do Corinthians, né? É esse negócio de, sabe, nunca ser fácil. Nunca é fácil. Não existe... O Corinthians pode jogar contra o Chelsea ou pode jogar contra um time da Série C e parece que é o mesmo grau de dificuldade. E isso sempre foi um negócio que me deixou meio intrigado, assim. E o jogo que mais mexeu comigo aqui na Neoquímica Arena foi Corinthians e Palmeiras de 2017, quando o Corinthians fez um primeiro turno do Campeonato Brasileiro perfeito, né? Não perdeu nenhum jogo. E aí no segundo turno começou a dar aquele... Porque falou, peraí, gente, isso aqui é Corinthians, né? Tem que ter um pouquinho de emoção, não pode ser tudo fácil. Assim, daí começou a dar aquela ali, o Palmeiras começou a chegar... E, velho, eu tava, meu Deus do céu, foi aquele que no treino teve aquela puta festa e tal. Eu lembro que o Corinthians começou a amassar, assim, se eu não me engano chegou a ser 3-1 o placar. E eu falei, velho, o Corinthians vai meter uma goleada, tipo a do São Paulo lá, vai ser 6-1 esse jogo, meu Deus do céu, e eu tô aqui, que foda. E aí o Palmeiras diminuiu pra 3-2, eu falei, meu Deus do céu. Ai, nossa, eu lembro que assim, esse dia eu perdi umas 3 semanas de vida, assim. Foi com certeza a maior emoção que eu vivi aqui na Arena. Eu já vi em outros jogos, já vi em jogo de Libertadores, já vi em jogo de fase mata-mata, né? Mas aquilo ali, mesmo num cenário de pontos corridos, o contexto era, né, principalmente jogando contra o Palmeiras e principalmente disputando o título brasileiro com o Palmeiras, aquilo ali pra mim foi complicado, assim. O Corinthians sempre tem aquilo de, o primeiro é o não vai dar, sabe? Que nem diz o Neto, não vai dar. E aí o Corinthians fala, dá. E deu, sabe? E sempre dá, e é isso que aumenta mais ainda essa minha paixão por ser corintiano e que eu não troco por nada nessa vida, não importa. Pode ser o time pode ser o pior time tecnicamente, pode estar na série B, D, Y. Não adianta, não tem papo. Para mim é só o Corinthians e acabou. O meu lugar favorito é aqui, é a Norte, né? Eu já falei que eu não sou fã de ver jogo sentado, principalmente se for do Corinthians. Pra mim não tem como ver jogo do Corinthians sentado. Já tomei bronca pra caralho quando eu fui de Oeste. Eu sempre tomo bronca porque eu fico levantando, sabe? Porque pra mim não dá. E
Aí aqui acaba sendo meu lugar preferido, então sempre assim, se eu puder escolher, eu sempre vou de norte. Às vezes vou de sul, às vezes rola um convite que eu vou no camarote, mas aí, sinceramente, assim, né, é muito legal, é um estádio lindo, mas eu prefiro estar aqui, Poropopó descalço, na norte, pulando, e esse é o meu happy place, assim, onde eu me sinto bem. Eu imagino o que é estar jogando contra o Corinthians aqui, sabe? Eu imagino com a torcida, né? Eu imagino que o time adversário deve ter medo de fazer gol no Corinthians. Porque ele sabe que no momento que ele fizer um gol, o Corinthians pode estar perdendo, vai vir uma avalanche e aí você tem que segurar, mano. Aí tem que segurar. E, cara, eu lembro que quando meu pai me levava pro estádio, quando eu era muito, muito pequeno mesmo, eu ficava assoviando as músicas no banho, cara. Eu cantava Poropopó no banho. Era a música que eu cantava no banho, Poropopó. Então, todas têm um lugarzinho no meu coração, mas eu acho que a que mais incendeia é aqui tem um bando de louco mesmo. Cara, com todo o respeito à Champions League, com todo o respeito ao Real Madrid, ao Liverpool, à Juventus, times que eu já vi em final de Champions League fora do Brasil, né, no maior torneio de clubes existente no planeta, mas eu troco a final da Champions League por uma fase de grupo do Campeonato Paulista aqui, sem pensar duas vezes. Cara, não tem, assim... A experiência, claro, é muito enriquecedora. Eu não estou diminuindo a importância de uma final de Champions League, mas é que, para mim, só faz sentido torcer se for o Corinthians, sabe? Não, é claro que eu simpatizo com outros times, eu torço para grandes atletas, eu admiro muito grandes times, admiro um bom futebol, sou fã do esporte, mas o Corinthians é muito diferente de tudo isso, o Corinthians é muito mais que tudo isso. Então, eu sempre falo, eu já brinquei, eu fui para a final da Copa do Mundo de 2018 agora, e o único time que me faz sentir algo parecido com o Corinthians é a seleção brasileira, né? Porque tem aquilo de, né, onde minhas raízes estão enfincadas. E eu, querendo ou não, sou apaixonado por futebol também, não é só pelo Corinthians. Mas eu até brinquei com um amigo meu que estava na final da Copa do Mundo. Eu falei, cara, não é um Corinthians e Bragantino, mas foi um bom jogo, né? Porque pra mim não tem aquela mesma coisa. Pra mim, sem a emoção de ser Corinthians, não é a mesma coisa. E aí que tá o grande diferencial, né? O grande diferencial tá nessa torcida, tá na maneira... Cara, é difícil explicar, mas o Corinthians é muito diferente de tudo, muito. Então, assim, é o que eu falei, não é que a Champions League não é tão legal, mas é que o Corinthians é especial. O Corinthians, pra mim... Cara, o Corinthians ele simboliza muita coisa. Na teoria, o Corinthians é um time de futebol como qualquer outro, né? Só que eu acho que o grande diferencial do Corinthians é a torcida e o que o Corinthians simboliza e o que o Corinthians simbolizou historicamente ao longo de toda a sua existência, né? E eu lembro que uma das coisas que me fez eu me apaixonar pelo Corinthians é eu ter vindo num jogo do Corinthians sozinho e falado, meu Deus, eu tô indo num jogo sozinho, primeira vez que eu tô vindo num estádio sozinho, meio apreensivo, sabe? Eu sou um cara meio na minha, assim. E aí, cara, você vê que no estádio do Corinthians, quando você tá na arquibancada, não importa. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, se você é mulher, se você é homem, se você é gordo, se você é magro. Cara, é a sensação de união que você tem, de quando o Corinthians faz um gol, de todo mundo se abraçar, de você olhar pra um cara que você nunca viu na vida e parecer que é seu irmão, essas coisas significam muito pra mim, sabe? Esse sentimento de unificação, de aquela parada de quando a gente tá aqui, todo mundo é unido pelo Corinthians, sabe? E eu acho isso muito bonito e é uma coisa que eu levo para outros âmbitos da vida sem ser o futebol. E eu acho que o Corinthians se espalha para vários outros âmbitos da vida que não são futebol, né? O Corinthians ensina muita coisa, ensina muito sobre democracia, ensina muito sobre respeitar diferenças, ensina muito sobre igualdade, ensina muito sobre o direito de todo mundo poder se manifestar, né? Então, o Corinthians me ensinou muita coisa, né? Por isso que tá longe de ser só futebol para mim. Hoje em dia, eu ser convidado para assistir um jogo pelo Corinthians, como aconteceu até na final do Paulista do ano passado, que eu tava ali, assim, ó, lá em cima, lá, eu nem sei qual que é o nome do setor ali, mas eu tava lá em cima porque eu fui convidado pela Federação Paulista, eu tive a oportunidade de acompanhar aqui de dentro do campo o aquecimento e tal, e cara, eu tava assim, parecia uma criança, assim, eu falava, meu Deus do céu, e não é pelo jogador X, não é pelo jogador Y, mas é porque esses caras estão aqui representando uma das paradas que eu mais amo na vida, sabe, uma das paradas que mais me ensinou, uma das paradas que mais significa pra mim na vida, então, sabe, eu falava, velho, que momento, né, que eu tô vivendo, e aí ainda a gente é coroado com
mais um título paulista com aquele jogo dramático, né, do jeito que o corintiano gosta. E, cara, eu lembro que eu chorava lá em cima, assim, tava meus amigos, tipo, eu tinha uns amigos que foram convidados também, né, que são corintianos, que não estavam chorando, olhavam pra mim, eu chorando e não entendiam nada, eu falava, gente, não sei, velho, sabe? E, cara, pra mim ter esse tipo de oportunidade sendo convidado pelo Corinthians, sabe, por essas pessoas que estão, né, nessas posições de poder me convidar, é uma sensação indescritível, velho. Tipo, não sei como agradecer, não acho nunca que eu vou conseguir agradecer. Eu só agradeço fazendo o que eu sempre fiz. Eu acho que tem um motivo para eu estar aqui, né, que é eu ter sido sempre fiel ao meu time, né, como é o nome dessa torcida, e que sempre é, né, você pode ver, o corintiano não é sempre que está feliz, mas é sempre que é fiel. Então, eu acho que é uma forma de reconhecimento disso. Eu não sou especial, eu não sou mais corintiano do que ninguém por estar aqui, mas eu sou uma representação da torcida corintiana aqui, sabe? É um representante. Eu não sou mais do que ninguém porque eu sou conhecido em algum lugar, eu não sou mais corintiano do que ninguém porque eu já vim em tantos jogos e outra pessoa não. Não, todo corintiano é corintiano e a gente é uma coisa só, e eu tô aqui como, né, uma maneira de representar toda essa torcida que faz esse time andar. Imagina eu torcer para um time que não seja Corinthians, eu não ia torcer para nenhum outro time, não tem, para mim não existe.